voltamos a falar desse ataque que aconteceu ontem no aeroporto de Istambul, na Turquia, o terceiro mais movimentado da Europa. 41 pessoas foram mortas. E nós recebemos aqui o professor de Relações Internacionais da FESP e também da FMU, Bernardo Val. Professor, bom dia, obrigado mais uma vez por nos atender. Infelizmente, sempre em ocasiões de desgraças, de atentados, né? Exatamente. Bom dia, Clébio, bom dia, Lidiane. É um prazer estar aqui falando para a audiência do Link Record News. Professor, nós temos aí um cenário bastante conturbado na Turquia. Afinal, nos últimos 8 meses, a Turquia e as regiões ali próximas foram alvo realmente de ataques ou ainda ações envolvendo muitas pessoas como vítimas. Qual é a real situação da Turquia hoje e por que acontece isso naquela localidade? A Turquia, até pouco tempo atrás, ela era considerada um destino bastante seguro para quem quisesse fazer turismo na região, porém, essa situação, ela mudou e para a gente poder compreendê-la na sua profundidade, é necessário examinar a geopolítica do Oriente Médio. O que está acontecendo no Oriente Médio? Basicamente, a grande questão atual é o Estado Islâmico e a guerra civil na Síria. A Turquia, ela durante um tempo, hoje não mais, fez vista grossa para a presença do Estado Islâmico dentro do seu território, não é? E mais recentemente, inclusive essa semana foi anunciado, a Turquia ela voltou a se alinhar, a se reaproximar, melhor dizendo, tanto de Israel quanto da Rússia. E a Turquia, ela também permite que os Estados Unidos e a coalizão que combatem o Estado Islâmico lancem ataques na Síria a partir do seu território. Então, o que antes era uma política de vista grossa com o Estado Islâmico no território da Turquia, agora está se voltando contra o país na forma de um certo efeito bumerangue. Antes eles apoiavam de maneira velada, meio que por baixo do pano, e agora o Estado Islâmico está se voltando contra a Turquia. Ainda não sabemos se de fato esse atentado que aconteceu em Istambul, ele foi perpetrado pelo Estado Islâmico, mas as características do ataque, elas apontam para isso, né? A gente pode desconfiar aí que possa ser o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, chamado PKK, ou o Estado Islâmico, mas as características indicam um ataque do Estado Islâmico. Acho que é importante entender também, professor, esse problema interno que a Turquia enfrenta com a minoria curda, com os separatistas. Porque uma vez que o ataque pode ter vindo de qualquer um dos lados, embora as características remetam mais ao Estado Islâmico, é bom entender o quanto de poder têm os curdos a ponto de fazer um ataque desse nível, né? É possível que eles tenham realmente feito isso? É possível. Havia aí uma paz entre os curdos e também o governo da Turquia. Porém, no ano passado, essa paz ela foi desfeita, ou seja, as tensões elas voltaram e os próprios curdos desse partido especificamente, né, é bom lembrar que são uma parte dos curdos que cometem atentados, não são todos, eles voltaram a perpetrar ataques contra a Turquia. Porém, as características do atentado no aeroporto em Istambul, elas não são necessariamente as características dos curdos, embora as táticas elas também possam mudar. Porque esse ataque, ele é parecido com o ataque que o Estado Islâmico conduziu em Bruxelas, no aeroporto, ou seja, escolheu o que se chama de alvo, um alvo mais brando, um alvo mais suave, e também o método de usar armas e também de usar explosivos. A gente chegou até a ver uma imagem, se depois se for possível pedir para o nosso pessoal da técnica separar, do momento em que um dos atiradores, exatamente, esse momento é impressionante, professor, quando ele se explode. Então a gente percebe que a dinâmica de ataque remete muito ao Estado Islâmico. Por isso eu aproveito para lhe perguntar o seguinte: Estado Islâmico a gente vem noticiando, Lidiane, nos últimos períodos, que vem perdendo força justamente pelos bombardeios promovidos pelos Estados Unidos com base na Turquia. E não só isso, vem perdendo força também para conseguir arrebanhar novos militantes. Por essa razão, talvez o ataque deles seria endereçado à Turquia para tentar desestabilizar esses ataques que os Estados Unidos promovam e também por não ter nesse momento, o alcance que eles tinham de fazer ataques como fizeram em Paris ou mesmo nos Estados Unidos? Será que eles estão perdendo força e o momento é de atacar mais perto de casa? Seria isso? Esse raciocínio ele faz sentido porque o Estado Islâmico ele busca atacar em várias frentes de combate. De fato, o Estado Islâmico está perdendo território na Síria e no Iraque, isso em decorrência dos ataques da coalizão ocidental.
Só que perder território não significa necessariamente que o Estado Islâmico esteja perdendo força. E o Estado Islâmico ele está demonstrando que tem capacidade de atacar dentro do território inimigo. A Turquia, ela participa, ainda que de maneira um pouco ambígua, dessa coalizão que ataca o Estado Islâmico. Até há pouco tempo, essa guerra ela acontecia num território fora da Turquia, na Síria. Porém, com esse ataque, né, e com outros que aconteceram esse ano e no ano passado, essa guerra ela está sendo empurrada também para dentro do território turco. E o Estado Islâmico ele consegue atacar regionalmente, no caso na Turquia, mas o recente atentado em Orlando, embora o perpetrador ele não tivesse nenhuma ligação operacional com o Estado Islâmico, ele tenha sido mais influenciado pela ideologia e ele seguiu um modus operandi do que se chama de lobo solitário, mostra que o Estado Islâmico ele tem capacidade de influência global. E tanto Bruxelas quanto Paris, no ano passado, mostram também que o Estado Islâmico tem capacidade de atacar em profundidade em alvos distantes. E agora, a gente pode afirmar então que a situação piorou com relação à Turquia? São muitas ações em um período curto de tempo, tanto do Estado Islâmico quanto do PKK. E aí, que providência então o governo tem que tomar, a Europa como um todo, para coibir ações como essa? De fato, a situação de segurança na Turquia, ela piorou de alguns tempos para cá. E é provável que o governo ele vá tomar medidas mais duras em relação à segurança para que a população ela possa se sentir mais segura. E há problemas também no caso de se tomar esse tipo de medidas, porque o governo ele também, de certa forma, pode se aproveitar desse tipo de situação para concentrar poder. E muito provavelmente a Turquia ela não vai rever a sua lei antiterrorista, que é um assunto que está sendo debatido com a União Europeia no contexto do ingresso da Turquia na União Europeia. Então é provável que a gente veja aí medidas bastante duras do governo para tentar coibir esse tipo de atentado, mas ao mesmo tempo é bastante provável que isso vá continuar acontecendo, até se a gente examinar a segurança desse aeroporto, que é o maior aeroporto da Turquia, o terceiro maior aeroporto da Europa, ele é um aeroporto muito seguro quando a gente compara com outros aeroportos. E ainda assim, ele foi alvo de um atentado. Professor, se a gente trouxer esse problema para o nosso quintal, que é a pergunta da nossa enquete, né? O quanto o Brasil pode ser vítima de um ataque como esse, se isso pode de fato acontecer na nossa terra, em especial com as Olimpíadas se aproximando e as ameaças que já figuraram em redes sociais, células que foram já monitoradas, que podem tentar alguma influência no Brasil. Nós estamos de fato, já fizemos essa pergunta aqui para você, me lembra, não faz muito tempo, mas num outro contexto. Nesse momento, diante de tudo que a gente vê, nós estamos talvez figurando como um alvo fácil para o Estado Islâmico ou alguma célula terrorista diante desse evento que vamos sediar? Não existe 100% de segurança para um atentado terrorista. Inclusive, o atentado terrorista, ele se utiliza da surpresa para poder atacar os seus alvos. Ou seja, muitas vezes não se sabe o que vai acontecer. Os Estados Unidos, mesmo depois de muito tempo, do 11 de setembro, ocorreu esse atentado em Orlando. E foi o maior atentado nos Estados Unidos desde o 11 de setembro de 2001. E a gente sabe da experiência, do aparato que os Estados Unidos têm com segurança e com a área de inteligência. Houve também esse atentado ontem em Istambul, num aeroporto que é considerado um dos mais seguros do mundo. No caso do Brasil, a gente não tem tradição em relação a atentados terroristas. E a experiência para se lidar com esse tipo de fenômeno, muitas vezes ela é construída com base na experiência, a gente pode enxergar o caso de Israel. Então, o Brasil, ele tem se preparado na medida do possível, até com base na experiência nos grandes eventos anteriores, por exemplo, a Copa do Mundo, mas ainda assim está muito aquém do que é necessário, mesmo porque os recursos aqui eles são bastante escassos. E a questão do terrorismo no Brasil, com o passar do tempo, ela também mudou. Antigamente, o terrorismo usava o Brasil como um território mais de refúgio e de passagem, mas isso vai mudando ao longo do tempo. Recentemente, algum tempo atrás, um membro da Al-Qaeda foi preso em São Paulo e ele era responsável por coordenar as ações de mídia global da Al-Qaeda. E mais recentemente, há notícias informando de um indivíduo morador de Chapecó, em Santa Catarina, que ele está usando uma tornozeleira eletrônica, ele foi considerado aí um sniper do Estado Islâmico. Ele chegou a visitar a Síria, onde provavelmente ele pode ter recebido treinamento, e a Polícia Federal já conseguiu identificar e, de certa forma, neutralizar. Porém,
pode ter mais coisa acontecendo que a gente não tem ciência. E com o caso das Olimpíadas, seria o alvo ideal para o Estado Islâmico. Várias nacionalidades aqui de uma vez, enfim. Vamos torcer para que não aconteça. De estados, né? Porque de todos os confirmados, 60, acho que são 90 convidados, 60 já confirmaram presença. Barack Obama foi o único que ainda não confirmou. Talvez o Obama não venha mesmo, mas de qualquer forma você vai ter chefes de expressão aqui no Brasil. Pode ser um prato cheio, como você disse. Exatamente. Exatamente. Professor, muito obrigada pelas suas explicações, pelos esclarecimentos. Nós conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais, Bernardo Val. Ótimo dia para o senhor. Bom dia, obrigado pela oportunidade.